Nessa aula aqui eu vou explicar para você como que você vai alongar uma operação. Muita gente quer pegar uma operação grande aí de 1000 pontos no mini índice, por exemplo. Às vezes o cara quer pegar uma operação de 30 pontos no dólar, que é muito. Geralmente a galera pega aí 10 pontinhos, 5 pontos. No mini índice está pegando ali 100 pontos, 80 pontos, 50 pontos. Mas muita gente não consegue pegar e alongar uma operação, chegar a 1000 pontos no mini índice, por exemplo, até mesmo 30 pontos no mini dólar. É uma operação longa, é uma operação considerada bem longa. Então nessa aula aqui eu vou te explicar, né, qual que são os detalhes que você tem que se atentar para pegar uma operação dessa. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Jonathan Souza. Como que você vai fazer para aproveitar ao máximo de uma operação? Batendo quase 30 pontos no dólar aí. Bora pro game. Quase 30 pontos no dólar. Vamos que vamos, doleta. Nota que nessa operação aí, eu cheguei a passar, né, quase bater aí 30 pontos no dólar, cheguei a passar de 26 pontos no dólar, né? E essa operação foi uma operação que eu usei um método daqui, tá, para fazer essa operação, mas eu vou te mostrar como que eu peguei, consegui alongar essa operação, especificamente nessa operação. Vou te mostrar qual foi o start que deu a entrada para essa operação aí, para mim conseguir estar pegando todos esses pontos aí no dólar. Quem me acompanha aí sabe, quem me acompanha aí no canal sabe que a gente vem operando diariamente, praticamente aí no Clube 859, né? E teve algumas semanas que eu peguei várias vezes 1000 pontos no mini índice, chegou a passar de 1000 pontos. E no dólar também a gente estica muitas operações, tem operações que cheguei a pegar 60 pontos no dólar. Então assim, se você me acompanhar, você vai ver que muitas vezes eu pego operações e acabo alongando essas operações, mas usando uma estratégia, usando uma técnica, né? Você precisa ter algumas estratégias para você fazer esse tipo de operação. Exatamente aqui, né, foi no dia 4 de novembro, vocês viram aí o vídeo, esse vídeo aconteceu exatamente nesse local aqui. Eu vou te mostrar aqui agora qual que foi o start aqui, né, que eu usei para fazer essa operação, né? E foi exatamente nesse ponto aqui que eu fiz essa entrada. Foi exatamente nesse ponto aqui, ó. Vou te mostrar aqui agora. Nesse ponto aqui que eu fiz a entrada. Exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, se você observar aqui para trás, você vai ver que o índice vem, o dólar, perdão, ele vem já numa tendência de baixa, né? Então a gente nota aqui já a tendência vindo aqui, acompanhando aqui o papel, o dólar vem já com a tendência de baixa aqui nessa regiãozinha, tá? Então ele vem batendo aqui na nossa linha de tendência de baixa, batendo. Quando chega nesse ponto aqui, né, essa marcação aqui que eu fiz aqui, ó, é uma marcação muito... Eu já sabia que essa marcação é uma marcação muito forte, né? Um ponto de suporte muito forte aí pro mini índice, pro mini dólar. O que acontece aqui nesse candle aqui, exatamente nesse candle aqui, ó, o mini dólar acaba rompendo, né? Rompendo essa linha, ele fechou abaixo dessa marcação. Porém, ele fez um falso rompimento, ele voltou para dentro aqui da região, tá? Voltou para dentro da região, tocou lá na linha novamente, olha só, desde que ele toca na linha, tá? E depois ele cai, depois ele continua caindo e vem, rompe novamente nesse candle aqui, ó. Então esse candle aqui foi o candle que eu fiquei observando, ele rompeu, fechou abaixo e depois já saiu testando ali. Então aqui foi o ponto do start, tá? Foi exatamente quando rompeu esse candle de força aqui, ó. Tá? Deixa eu aproximar aqui. Exatamente quando rompeu esse candle de força, deu start, porque ele já tinha rompido, fez um falso rompimento, voltou, bateu na linha de tendência de baixa, voltou a romper novamente, e eu já vi que ele ia estar com força para romper esse suporte aqui. Então foi isso que eu fiquei esperando. Mas o que acontece com a maioria das pessoas que estão no mercado?
geralmente os iniciantes, aí o que acontece com eles? A galera pega, faz uma entrada no rompimento ou em algum gatilho, algum start que vê aí alguma estratégia e acaba não conseguindo manter essa operação. Muitas vezes é chamada de mão de alface. O que é a mão de alface? Mão de alface é aquela pessoa que entra na operação e por algum motivo, uma ansiedade, alguma coisa, a pessoa acaba saindo da operação fora de hora. Então a pessoa está com medo de perder, muitas vezes acha que não vai, muita ansiedade no trade, e aí você acaba tendo uma crença de que não vai dar certo, que esse trade vai voltar e pegar no seu stop. E aí muitas vezes a pessoa pega poucos pontos ali, e é aí que mora o perigo, né? O cara pega ali 20 pontos no índice, por exemplo, 30 pontos, só que o payoff da operação ele fica negativo. Por quê? Porque ele vai sempre ganhar menos e perder mais. Então, por exemplo, ele entrou numa operação lá, o stop dele, né, igual, por exemplo, essa operação aqui. Nessa operação aqui, por exemplo, o stop ali tá um stop grande, né? Stop grande. Se eu pegar aqui para trás, ó, vou pegar aqui, ó, tirar essa risca aqui. Stop grande aqui, ó. Grande assim, né? Um stop técnico aí de 8 pontos no dólar, um stop bom, 8, 9 pontos, até 10 pontos, stop bom no dólar. Então, o camarada entra aqui com 8 pontos de stop, né? Colocado o stop aqui em cima, mais ou menos aqui no topo. Ele está com 8 pontos de stop, né, no dólar. Só que a hora que dá ali, por exemplo, 2, 3 pontos, ele não aguenta segurar, né? Ele quer sair fora da operação por uma ansiedade. Então, o que acontece nesse caso aí? Geralmente ele vai fazer sempre a mesma coisa. Ele vai colocar um stop técnico, pegar 2, 3 pontos e sair fora, porque ele não aguenta segurar a operação. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando bate no stop, vai acontecer o seguinte, ele vai perder 8 pontos, né, quando bater no stop, só que quando dá gain ele pega 2. Então, ele precisa fazer 4 operações para ele estar recuperando esse stop. Então isso fica muito, muito ruim, né? Esse payoff fica péssimo, fica muito ruim para ele trabalhar, ele fica muito negativo, ele não consegue, porque muitas vezes a estratégia que ele está usando, não tem como ele fazer às vezes 4 operações positivas para ele estar recuperando para depois ganhar dinheiro. Daí ele leva o stop de novo, fica negativo, tenta recuperar e não consegue, muitas vezes não sabe por quê, né? Por conta da mão de alface. Então a gente precisa ou ter um alvo fixo bom ali, no payoff bom, né? Por exemplo, 1 para 1 pelo menos, né? Ou que seja mesmo 1 para 1, né? Se você estiver pegando 1 para 1, por exemplo, você está arriscando 8 pontos no dólar, para buscar 8 pontos, e sua estratégia ela paga 60% de acerto, já está ficando positivo, né? Porque 6 vezes você vai acertar, né? E 4 vezes você vai errar, então você vai estar sempre positivo, mesmo nessa situação. Então o que você tem que prestar atenção numa operação como essa aqui, é olhar todos os pontos, né? Você está olhando aqui uma linha de tendência de baixa, depois que você entrou na operação, é muito importante que você comece a fazer algumas leituras. Eu sei que muita gente não faz isso, por conta a pessoa ela fica com aquela ansiedade, então ela não consegue, depois que ela entrou no trade, ela não consegue fazer mais leitura. Então é preciso acontecer isso, é preciso que você, depois que você entre numa operação, você passe a fazer a leitura também, não é só antes de entrar na operação. Depois que entrou, comece a fazer leitura, veja o que está acontecendo aqui no preço, olha só. Eu fiquei esperando, olha só esse gatilho lindo desse candle aqui, ó. Eu fiquei esperando o preço, depois que eu estava na operação, eu fiquei esperando esse gatilho aqui romper, né? A gente fica esperando. E aí rompeu, fez esse candle aqui, nota que ainda continua o preço com muita força de venda. Ele rompeu aqui esse outro suporte, e aí a gente nota que vai cair bastante. A gente começa a falar, não, vai cair bem. E aí muitas pessoas usam, às vezes você usa uma média móvel para conseguir também conseguir levar o trade, né? Você pode usar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você pode usar ali uma média móvel de 9, por exemplo. Vou colocar aqui agora. Então nota aqui que a média móvel está passando aqui. Eu não usei a média móvel, tá? Eu usei outras coisas, né? Eu uso, por exemplo, eu vejo muito o book, como é que tá. Às vezes eu uso muito saldo de agressão. Mas aqui uma média móvel também é muito bom. Então nota que o preço está longe da média móvel, não tocou na média móvel.
Então ele continuou descendo, ele foi distanciando da média móvel. Olha como que a média móvel ficou longe do preço, né? E você conseguiria assim estar levando o trade, né? Tá levando a operação. Nota que ela foi parar aqui na minha marcação. Olha só, ela parou aqui no 5.589. E o que eu fiz nessa hora aqui? Eu fiquei esperando para ver se ia romper, tá? Então eu vim atrás do preço, esperando que ia romper. E aí quando não rompeu, eu saí do trade, porque eu vi que não rompeu, tá? Então eu peguei praticamente toda essa descida aqui do dólar, eu peguei ela. Olha onde foi bater lá, ó, deu 20, praticamente quase 28 pontos no dólar nessa descida toda. E desse trade aí do dólar, eu estava fazendo essa operação porque eu já vinha de um loss, tá? E esse dia aí era para ser o dia do loss no dólar, né? Eu já estava bem, já tinha feito grana no índice, bastante grana no índice, só que o dólar estava negativo, né? Então ia ser o dia do stop do dólar. Eu resolvi pegar essa operação para estar só recuperando, né? Só recuperando, fazendo uma recuperação para não deixar o dólar negativo. Eu quis apenas ficar positivo no dólar no dia, só isso. E aí eu peguei essa operação usando, nota aí que né, nessa hora aí, vocês estão vendo, eu estou usando 2 contratos, mas eu tinha feito, né, um potencializador de estratégia. Muitas vezes a gente não consegue pegar uma operação dessa, porque você nota aqui que aqui fica com muita volatilidade. Eu vou até aumentar aqui, ó. Então muita gente reclama muita gente reclama que às vezes o cara vem, entra aqui e acontece um candle desse aqui e põe medo na pessoa. Então esses candles aqui, por exemplo, se você entrou aqui atrás, né, você pôs uma entrada aqui, por exemplo, ó, minha entrada estaria aqui, por exemplo, tá? O meu stop aqui atrás, ó. Meu stop aqui atrás, tá? Vou colocar isso aqui, vou tirar isso aqui para não atrapalhar, tá, ó. Tirar aqui para não atrapalhar. Então aqui está minha entrada, tá? Vou até colocar outra cor aqui na minha entrada, ó. Vou colocar um branco aqui na entrada, meu stop está branco também. Então nota que eu tenho a entrada e o stop. Então o que acontece? Deu a entrada aqui nesse candle, ele foi até lá embaixo e voltou ainda, né? E aí muitas vezes o que a pessoa faz nisso aqui, ó? Por exemplo aqui, ó, eu entrei aqui, por exemplo, aí fez esse candle, tá vendo que ele veio até aqui no suporte e voltou tudo. Então se o camarada tá aqui, ele bate 6 pontos no dólar, ele já pega e defende aqui no 0 a 0. E aí o preço volta e pega e sai da operação. E aí ele pega ali 0, né? Ele pega 0. Porque uma pancada dessa é muito rápido, às vezes não deu tempo nem de pegar nada. Então, muitas vezes acontece isso com você. Então, por isso que você acaba não conseguindo pegar muitos pontos. Porque o preço vai e de repente ele volta e você acaba defendendo, pondo no 0 a 0 e sai fora. E aí depois ele desce, tudo isso aqui desce quase 30 pontos e você não pegou nada, você saiu no 0 a 0. Por que isso, muitas vezes acontece isso? Porque o mercado é assim. Né? Isso acontece, em qualquer ativo acontece isso. O índice acontece mais ainda. O índice, muitas vezes ele vai, né, e ele volta de repente também. Às vezes ele anda 300 pontos e vem, volta tudo. E o cara às vezes pega um pouquinho ali, 20, 50 pontos, porque não deu tempo de ele pegar mais pontos. Então, como que você vai fazer nesse caso? Como sempre, né, o dólar, o índice, ele volta para pegar stop. Então o mercado é assim, ele vai e volta. A bolsa de valores, ela vive de stop, né? Então ela tem que ter o stop. Então ele vai e volta. Então você não consegue, não é todo mundo, não é uma operação fácil de fazer para você pegar 30 pontos no dólar ou 1000 pontos no mini índice. Por quê? Porque o mercado ele vai e volta. Então você não tem a paciência de esperar, você não consegue aguardar. Muitas pessoas, 90%, 95% não tem paciência de deixar o stop aqui, esperar ele ir, bater e voltar e ainda continuar na operação. Só que eu tenho aqui para você uma solução para isso, né? Eu ensino lá na comunidade Bulls Trader você fazer um potencializador de estratégia, né? O potencializador ele serve para isso, para você, muitas vezes o índice ou o dólar ele não consegue, ele não chega no alvo. Só que você consegue antes disso estar fazendo grana, você consegue estar fazendo dinheiro ali antes de bater no alvo. Então o que eu fiz aqui nessa operação? Nessa operação aqui, eu fiz dinheiro aqui nessa região. Vou te mostrar aqui, ó.
nessa região aqui, eu fiz dinheiro no dólar. Nessa região. Então, quando eu entrei aqui atrás no dólar, eu comecei a fazer grana aqui nesses candles aqui, tá? E comecei a melhorar o meu médio. Eu melhorei a minha posição, a minha entrada. E aí eu consegui estar esperando. Então, mesmo quando o dólar ainda não tinha rompido essa resistência aqui, eu já tinha feito grana aqui atrás. Então, para mim, não tinha problema eu sair no 0 a 0. Eu podia até sair no 0 a 0, que eu ia sair com grana, com dinheiro. Eu já tinha feito dinheiro aqui no dólar. Então, como eu já estava no lucro nessa operação, né, e eu podia colocar no 0 a 0 e esperar o dólar ir. Então, foi isso que eu fiz. Eu já tinha feito grana. Antes do dólar romper aqui esse suporte, eu já tinha feito grana no dólar. Fiquei esperando o dólar ir embora. Fiquei ali no 0 a 0 e fui atrás devagarzinho. Então eu fui andando devagar atrás do dólar, né, fazendo aqui, descendo o meu stop, depois que eu já tinha feito o dinheiro. Eu fui descendo o stop aqui, ó, tá vendo? Peguei o stop lá atrás e fui descendo atrás desses candles aqui, descendo o stop aqui, né? Esperando romper aqui. Se tivesse rompido 5.589 aqui, eu tinha feito mais ainda. Eu tinha feito 30, 40, 50 pontos no dólar, só fazendo isso. Por quê? Porque lá atrás, o que contou isso, né? O que muda, o que diferencia aqui no começo do trade, o que diferencia as pessoas que vão fazer muito pontos no trade das pessoas que vão fazer pouco, é a mudança de stop e como ela se comporta ali no começo. Como ela se comporta aqui nessa regiãozinha, na região da entrada. Como você se comporta aqui no trade? Tá? Você está sendo mão de alface? Você está defendendo? Você está com medo da operação? Então isso vai diferenciar quem faz muitos pontos de quem faz poucos pontos. Eu tenho esse potencializador, eu ensino para os meus alunos da comunidade Bulls Trader. Então lá dentro da comunidade Bulls Trader, o potencializador, ele está liberado lá, as aulas do potencializador de estratégia. Então nesse potencializador de estratégia, você vai aprender a se comportar na hora que você entra no trade. Então você tem uma estratégia, você já tem ali o gatilho de entrada, já tem um start para você entrar nesse trade. O que falta para você? O seu comportamento. Como que você vai se comportar ali no começo da operação. Então, dependendo do comportamento que você tem ali, você vai conseguir alongar esse trade, tá? Então, isso depende do comportamento. Esse comportamento é ensinado no potencializador de estratégia. Eu ensino para os alunos da comunidade Bulls Trader. Se você se interessa em entrar nessa comunidade, então vem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu tenho um link, você entra ali, mas não para por aí. Lá dentro da comunidade eu vou te ensinar a estratégia UFC a 2.0, que a gente faz dinheiro praticamente todo dia no dólar. Vou te ensinar também a estratégia Day Trade a 4.0. Já vou te ensinar também a atualização dessa estratégia que é a 5.0. E lá dentro também eu vou operar com você pelo menos 2 dias por semana na sala de negociações. E também tem um grupo VIP do Telegram que você vai poder participar com os alunos que já vêm pagando DART, já estão tendo sucesso aí com as nossas estratégias e esse potencializador de estratégia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Valeu!